Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais um capítulo do livro, mas o que é que nós vamos começar a fazer agora? Vamos voltar um pouquinho para química, tá? Sair um pouquinho de biologia, já estudamos os sistemas que temos no nosso organismo, e agora vamos voltar o nosso olhar um pouquinho mais para química, tá? E o assunto de hoje vai ser o capítulo 16, que fala sobre átomo, né? Eternamente em movimento. Vocês vão entender o porquê disso, tá? Então, primeira coisa que nós vamos comentar. Matéria. O que é matéria? Eu sei que vocês têm muita matéria aí na escola, mas matéria, pessoal, na química, é tudo aquilo que tem massa, que tem um certo peso e que ocupa lugar no espaço. E que característica, que exemplo eu posso dar para vocês? Eu vou dar o exemplo da bexiga, da bola de encher, né, de festa de aniversário. E aí, tem duas coisas que você pode fazer com ela, tá? Primeiro, você vai ver como ela está, normalmente como vem no saquinho, que é ela seca, tá? Mas a matéria, como vocês sabem, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Se por algum acaso você encher essa bola, você vai ver que ela vai aumentar de tamanho. Por quê? Porque dentro da bola ali você vai ter gás, que é justamente matéria. E outra coisa que eu acho que não dá para perceber tão bem, mas se vocês conseguirem fazer, é bem interessante. Enchem uma bola, tá? E deixem uma seca. Tentem fazer como se fosse esse desenho aqui. Vocês pegam uma régua, colocam ela bem no meio, essa linha aqui, porque vai ser como se fosse uma balança. E o que vocês vão conseguir observar? Vão conseguir observar que a bola que está cheia de ar, ela vai ser mais pesada do que aquela bola que está vazia, como vocês encontram ela no saquinho, tá bom? E o porquê disso? Porque dentro dessa bola você vai ter ar, você vai ter gases, vai ter matéria que vão ocupar um lugar no espaço e que por conta disso também vão ter uma determinada massa, tá bom? E aí, o que é que nós vamos observar também? Que essa matéria, que por exemplo pode ser a água, ela vai ser formada por partículas muito menores. E isso foi visto há muito tempo atrás. As pessoas elas já ficavam observando e pensando que determinadas coisas, como por exemplo um pedaço de pedra, de concreto, enfim, poderia ser quebrado em várias partes menores. E aí tiveram essa ideia de que cada matéria, seja lá ela qual for, ela vai ser formada por por partículas menores. E quais seriam essas partículas, né? Vão ser chamadas justamente de átomos, tá? Os átomos vão ser aquela partícula fundamental da matéria. Nós temos o átomo, que ela vai acabar aqui se unindo com vários outros átomos, formando moléculas, e a partir dessas moléculas unidas também vão estar formando a matéria, tá bom? Então, o átomo ele é a unidade, a partícula fundamental da matéria, e nesse átomo nós vamos ter determinadas partículas diferentes também, que vão ter determinados nomes. Mas isso, nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas para que vocês saibam o nome, primeiro, o átomo, ele vai ter partículas positivas, tá? Vão ter determinadas estruturas que vão ter carga positiva, vão ter partículas, determinadas estruturas que têm carga negativa e tem umas que não vão ter carga nenhuma, tá? E como é que eu vou intitular? Qual vai ser o nome, né? As que têm carga negativa, elas vão ser chamadas de elétrons, tá? De carga positiva vão ser chamadas de prótons. E aquelas que não têm nenhuma carga, que é carga neutra, vai ser chamada de nêutron. Isso nós vamos estudar um pouquinho mais pra frente, mas para que vocês já saibam aí um pouquinho da química, tá? E aí nós vamos ver também que esses átomos, eles unidos vão formar elementos químicos, tá? E o que são esses elementos químicos? Novamente, conjunto de átomos que apresenta a mesma quantidade de partículas positivas em seu núcleo. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui o núcleo, que vai ter os prótons e os nêutrons. No próton, um átomo ele vai ter, por exemplo, sempre vai ter 3 prótons. Então, quando ele encontrar o outro átomo que tem 3 prótons no núcleo também, eles vão se unir. E com
desses átomos que só tem 3 prótons no seu núcleo, você vai ter a união deles e vai justamente formar aí o elemento químico, tá? E esse elemento químico, ele vai ter um símbolo, tá? Ele pode ser formado por uma ou por 2 letras. E professor, onde é que eu vou observar isso? Onde é que está organizado esses elementos químicos? Não sei se vocês já escutaram, mas existe a tabela periódica, tá bom? Que é uma tabela que nos permite conhecer todos os elementos químicos que existem no planeta e também até aqueles elementos que são formados, que são criados em laboratório. Então, eles são aqui representados na tabela periódica e eles podem ser representados por uma letra só ou por 2. E aí, que exemplo eu vou dar para vocês, tá? Por exemplo, ó, o flúor que tem na pasta de dente, ele vai ter o símbolo F. O cálcio que tem nos nossos ossos, que tem no leite também, vai ser o Ca. Então, observem, ó, flúor ele só tem uma letra, cálcio ele tem 2. Por exemplo, também, deixa eu ver um outro elemento, ferro. Ferro vai ser o Fe. E assim vai, o oxigênio é o O hidrogênio é o H. Então, esses daqui são as representações, os símbolos, que vão estar indicando que elemento químico nós vamos estar falando, tá bom? E aí, nós vamos também ter que esses elementos químicos aqui, vários outros, eles podem se unir formando moléculas, que foi justamente o que vocês viram no slide anterior. Os átomos, eles se unem e formam o elemento químico. E esses elementos químicos, sendo iguais ou não, eles podem estar se unindo e formando as moléculas, tá bom? Que depois das moléculas, elas vão acabar gerando a matéria. Então, além disso, o que é que nós vamos observar? Que quando várias moléculas se unem, elas formam um conjunto, tá bom? Obtendo uma substância química, ou simplesmente a substância. Então, o que é que nós vamos observar? Acompanhem, tá? O átomo, que é a menor estrutura, a menor partícula, a partícula fundamental da matéria, ela se une com outros átomos idênticos e formam um elemento químico. Esse elemento químico, ele pode se unir com um mesmo elemento químico ou com vários outros, e a união desses elementos químicos vão formar a molécula. E essa molécula, se unindo também com várias outras moléculas, vão formar uma substância química. E aí, o que é que nós vamos aprender? Que exemplo, na verdade, eu posso dar para vocês? O exemplo que eu posso dar vai ser justamente a água. A água, que é a molécula H2O, ela vai ser formada por quem? Lembra aí que a gente já estudou até sobre a água, não foi nesse ano? Ó, a água, ela tem uma molécula de H2O. É a representação da molécula de água. Então, observem, nós temos o elemento químico hidrogênio e temos o elemento químico também oxigênio. Então, várias moléculas desse H2O aqui vão formar uma substância química que vai ser justamente a água, tá bom? E o que é que nós vamos aprender disso, né? A partir disso daqui, que as substâncias químicas, ó, quando em uma amostra, elas identificam apenas a presença de seus componentes, nem o outro. Então, por exemplo, se você estiver com um copo de água, com água dentro, você vai observar que dentro dessa água você vai ter as moléculas de água, que é a molécula de H2O que eu acabei de escrever aqui no quadro. Então, o que é que nós vamos observar dessas substâncias químicas aqui? Nós vamos ter classificações. As substâncias químicas, elas podem ser substâncias simples ou podem ser substâncias compostas. Mas, professora, qual vai ser a diferença? Vou mostrar para vocês agora, tá bom? Primeiro, vai ser em relação à substância simples. Substâncias simples são aquelas que apresentam características próprias, propriedades físicas constantes e, principalmente, não esqueçam disso, tá? Substâncias simples são formadas por átomos de um único tipo de elemento químico. Então, lembrando, eu falei para vocês que os átomos eles podem se unir formando elemento. Então, quando você tiver a união de um mesmo elemento químico, você vai ter uma substância simples.
Como é que eu vou poder observar? Que exemplo? Primeiro, o gás oxigênio, que nós realizamos essa troca gasosa, né, no nosso sistema respiratório. Ele é a união de dois átomos de oxigênio, O2. Eles vão se unir e vão formar o gás oxigênio. Gás hidrogênio também é outro exemplo. Você vai ter a união de dois hidrogênios, de dois átomos de hidrogênio. Nós temos também o gás nitrogênio, que você vai ter a união de dois nitrogênios também, de dois átomos de nitrogênio. E o gás ozônio, que é o que nós encontramos aí, né, na nossa atmosfera, que faz uma proteção contra os raios ultravioletas, que nós já estudamos também, vai ser a união de três átomos de oxigênio. Observem aqui, que vão ser sempre os mesmos elementos. E aí eu coloquei um desenho para vocês, tem até no livro. Se vocês observarem que vão ter estruturas idênticas, você vai ter a formação de uma substância simples, tá bom? E aqui eu tenho gás nitrogênio, gás ozônio, tenho aqui o fósforo, que você vai ter a união de 4 átomos de fósforo, tá bom? Então, tudo isso daqui, quando você vai ter a união de átomos de um mesmo elemento, você vai ter uma substância simples. E aí você já vai ter a resposta do que é a substância composta, tá? Ela vai ser formada por átomos de elementos químicos diferentes. E aí, quais os exemplos que eu vou dar para vocês? Nós temos, por exemplo, o ácido clorídrico, que é o ácido que nós temos no nosso estômago para fazer aquele processo da digestão. HCl. Então, observem aqui, HCl. Nós temos a presença do hidrogênio e temos também a presença do cloro. E observem aqui, nós temos dois átomos de dois elementos químicos diferentes. Então, se você observar elementos químicos diferentes um do outro, você vai ter uma substância composta. Que outro exemplo eu vou poder dar para vocês? O sal de cozinha. Ele vai ter o nome químico de cloreto de sódio. E no cloreto de sódio, você vai ter a formação dele, que é a seguinte, NaCl. O Na vai ser o sódio e o Cl vai ser o cloro. São elementos químicos diferentes e, por serem diferentes, vão ser substâncias compostas. Que outro exemplo eu posso dar? A água. A água, como eu já mostrei para vocês, é formado por hidrogênio e formado por oxigênio. São dois elementos químicos diferentes. Então, você já vai ter aí o quê? Uma substância composta também. E aí nós vamos ter vários outros exemplos. O gás carbônico. O gás carbônico é o CO2. O C é de carbono e o O é de oxigênio. Carbono e oxigênio são diferentes, substância composta. E aí vai ter vários outros, né? Nós temos também aqui o gás metano, que é eliminado pelo boi, por vaca também, né? Os bovinos. E temos também a amônia, que algumas pessoas costumam usar para clarear os pelos. Então, todos esses que vão apresentar átomos de elementos químicos diferentes, você vai ter aí uma substância composta, tá bom? E é interessante também que eles também vão ter características próprias e propriedades físicas constantes. A diferença é a seguinte: um vai ter átomos de elementos químicos iguais, que é de substância simples, e os outros vão ter vão ser formados por átomos de elementos químicos diferentes, que vai ser justamente a substância composta, ok? E aí, um exemplo que eu vou dar para vocês vai ser justamente a água. Eu quero perguntar uma coisa. A água, vocês sabem que vai ter, né, a molécula de H2O, que vai formar essa substância, mas vocês acham que só tem essa molécula? Somente as moléculas de água, não tem mais nada assim na água? Então, eu acho, se vocês puderem, tiverem uma garrafinha, né, de água, eu quero que vocês observem o rótulo. Eu coloquei até aqui um exemplo para vocês. No rótulo vocês vão observar o quê? Que vai ter a presença de cálcio, que vai ter presença de magnésio, cloreto, sódio, potássio, nitrato. Você vai ver que tem uma composição química onde não vai ter somente a presença das moléculas de H2O, das moléculas de água. E a partir disso, o que é que nós vamos poder observar? Nós vamos poder observar que se você tiver várias coisas diferentes
várias moléculas diferentes, você vai ter a formação de uma mistura. E o que seria uma mistura? Mistura são sistemas formados pela interação entre moléculas de duas ou mais substâncias. Lembrem, as substâncias nós temos, por exemplo, as moléculas de água. Elas podem se unir com outro tipo de molécula, uma molécula diferente. E a partir disso você vai ter a formação de uma mistura, tá? Por quê? Porque você vai interagir moléculas diferentes. E aí o que é que nós vamos observar? Que essas moléculas em contato, tá? Elas vão interagir de uma maneira mais forte ou de uma maneira mais fraca. Isso vai depender de quê? De algumas propriedades químicas que tem nessas misturas, que tem nessas moléculas. Dependendo, elas podem interagir muito bem, como também podem não interagir tão bem. É a mesma coisa de vocês com alguns amigos e algumas pessoas que vocês não têm tanto contato. Se são amigos, vocês vão querer estar juntos direto, né? Mas, se for uma pessoa que você não conhece tanto, que não tem tanto contato, você vai conversar, mas não vai ser aquela coisa tão interessante e tão boa como um amigo que é bem próximo seu. A mesma coisa acontece com as moléculas químicas, tá? E aí o que é que nós vamos ter? Dependendo desse contato, se for muito grande ou não, você vai ter substâncias, você vai ter misturas que vão ser homogêneas ou misturas heterogêneas. Qual vai ser a diferença? O que é que eu vou poder observar aqui? Vamos lá. Na mistura homogênea, lembre desse homo. Homo quer dizer igual, tá? Parecido. E aí o que é que nós vamos ter? Na mistura homogênea, nós não podemos identificar os componentes quando nós observamos a olho nu. E aí que exemplo eu posso dar para você, né? Eu vou poder dar para vocês o exemplo da... Deixa eu ver. Pronto, se você misturar água com álcool, álcool líquido, você vai observar que eles têm a mesma cor, né? Eles vão ser incolores. Eles também vão estar no mesmo estado, que vai ser o estado líquido. Então, quando você misturar, você não vai conseguir diferenciar o que é álcool e o que é água. Então, se você não consegue diferenciar a olho nu, você vai perceber justamente, você vai ter uma mistura homogênea. E ela também pode ser chamada de quê? De mistura monofásica. Por que monofásica? Porque ela vai ter uma única fase, já que você não vai conseguir diferenciar, tá bom? Então, em todos os pontos, se você pegar um pouquinho de água do fundo do líquido, se você pegar um pouquinho de líquido da parte de cima, né, que está superficial, tudo você vai encontrar as mesmas características, a mesma densidade, que é no caso o peso que vai ter, você vai ter a mesma cor e também o mesmo aspecto. Então, se tudo for igual, se você não conseguir diferenciar nada, você vai ter uma mistura homogênea ou uma mistura monofásica. E aí o que é interessante lembrar vocês também, tá? Aqui nessas misturas nós vamos ter aquela presença, ó, do solvente, do soluto e da solução. Qual vai ser a diferença, né? Lembre que aí eu coloquei uma característica, a água, o álcool, que você vai misturar junto. Então vamos lá. Lembrando que eu já comentei isso com vocês. O solvente nós vamos ter aquele com maior quantidade. O soluto vai ser aquele em menor quantidade que vai ser adicionado ao solvente. E quando eles se misturarem, se unirem, eles vão formar a solução. Então, no meu exemplo, se eu colocar a água ela vai estar em maior quantidade, vai ser o solvente. O álcool, que eu falei que ia colocar um pouquinho, vai ser o nosso soluto. E quando eu unir os dois e misturar, eu vou ter aí uma solução, tá bom? Então, outro exemplo que eu posso dar para vocês dessa questão de soluto, solvente e a solução vai ser uma garapa, por exemplo. Eu pego água e coloco um pouco de açúcar dentro, tá? Então, a água, ela vai ser o solvente porque está em maior quantidade. O açúcar está em menor quantidade, então vai ser o soluto. E aí nós vamos ter, quando nós adicionarmos esse açúcar à água, misturar, nós vamos ter a solução, tá bom? Que é também chamada de quê? De garapa. Algumas pessoas chamam assim, tá bom? E aí, diferente da mistura heterogênea. Esse hetero aqui quer dizer que é diferente.
Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos identificar os seus componentes quando conseguimos observar a olho nu, tá bom? Então, que exemplo eu vou dar para vocês? O primeiro, que é o mais fácil, se vocês quiserem fazer em casa, podem até fazer. Peguem um copo, coloquem água e coloquem um pouquinho de óleo. Vocês vão perceber que no copo de vocês, por mais que vocês tentem misturar, a água ela não vai se misturar com o óleo. Lembrem daquela pessoa que vocês não têm tanto contato, tá bom? Você vai ver que vocês não se batem tão bem e por conta disso vocês não vão se misturar como a água e o álcool, tá bom? Então, quando nós temos essa divisão, conseguimos observar com o nosso olho, a divisão entre as duas, nós vamos ter uma mistura heterogênea, perdão. Tem a diferença, mistura heterogênea. Podemos observar também com que, se vocês colocarem, além da água e do óleo, um pouquinho de areia, de terra, tá? Quando vocês misturarem, vocês vão perceber que depois de um tempo, a areia, ela vai descansar aqui e você vai ter a divisão aí em 3 fases diferentes. E assim como vocês viram que na homogênea é monofásica, aqui você pode ter uma mistura bifásica, trifásica ou polifásica. Como é que eu vou conseguir observar isso? Bi vem de 2, então eu vou ter 2 fases, que é o que acontece aqui com o óleo e com a água. Trifásica vem de 3, então eu tenho 3 fases diferentes, que é o que acontece aqui, ó, óleo, água e a areia. Aqui, nós temos também um tipo de pedra que vocês podem ver que ela é meio estampada, vamos dizer assim. E essa estampa aqui que vocês estão observando é justamente a união, né, a junção de várias substâncias diferentes que vão acabar interagindo e formando esse tipo aqui de pedra, tá? E temos a polifásica aqui quando nós tivermos mais de 3 fases diferentes, que é o que vocês conseguem observar aqui nessa torre de líquidos, tá bom? Então, ó, cada cor dessa daqui você vai ter uma fase diferenciada, tá bom? E aí nós vamos ter maneiras de separar essas misturas. Por exemplo, se eu quiser separar a água do óleo, eu tenho uma maneira de separar. Se eu quiser separar a água da terra, tenho também maneiras, tá bom? Então, a separação de misturas, antes de qualquer coisa, nós precisamos levar em consideração algumas coisas, alguns fatores, tá? O que seriam? Primeiro, nós temos que ver que tipo de mistura nós vamos estar trabalhando. Vai ser uma mistura homogênea, onde você só vai ter uma fase, ou vai ser uma mistura heterogênea, que você vai ter várias fases diferentes? Segunda coisa, o estado físico dos seus componentes. Os componentes, eles vão estar no estado sólido, vão estar no estado líquido ou vão estar no estado gasoso? Tem que olhar isso também. E também observar as propriedades físicas de cada uma das matérias que você vai ter nessa mistura. Lembrando dos estados físicos que nós temos, tá? Nós temos o sólido, o líquido e o gasoso, e nós aprendemos também em um capítulo do livro que nós podemos fazer a transformação desses estados, tá? Do estado sólido ele pode passar para o estado líquido, que é chamado de fusão. Do estado líquido ele pode passar para o estado de vapor, ou estado gasoso, que é a vaporização. Nós temos que do estado líquido ele pode vir para o estado sólido, que é a solidificação. Do estado gasoso, do vapor, para o estado líquido é chamado de condensação ou liquefação. E se você quiser passar do estado sólido logo para o estado gasoso, você vai ter a sublimação. Isso foi só uma revisão, tá? E aí nós temos as propriedades físicas das misturas, das substâncias que tem nessas misturas. E aí nós temos ponto de fusão e ebulição, que nós vamos observar o quê? Ponto de fusão é a temperatura que você vai ter de quê? Da passagem de alguma substância do estado sólido para o estado líquido. Que exemplo eu posso dar para vocês? O exemplo da água, tá? O gelo, ele é uma determinada temperatura, que são 0 graus Celsius, ele vai conseguir passar do estado sólido para o estado líquido. Ele vai derreter. Já no caso da ebulição, do ponto de ebulição, nós temos que a temperatura que o líquido, ele vai sair do seu estado líquido para partir para o vapor, tá? Então, no caso da água também, a 100 graus Celsius, você vai conseguir ter essa transformação do estado líquido para o estado gasoso, tá bom?
Outra propriedade física que tem nas misturas vai ser justamente a densidade. Densidade é o peso, é como se fosse a massa que uma determinada mistura vai ter em um determinado volume. É interessante que vocês saibam o seguinte, que essa questão que vocês viram aqui, ó, do óleo, vai ser justamente por conta da densidade, tá? O óleo, ele vai ser menos denso e o que é menos denso, ele sobe. Já o que é mais denso, ele desce e vai ser justamente a água, tá bom? Então, essa questão de densidade vai ser justamente a massa de uma determinada mistura em um determinado volume. Isso nós vamos ver só mais pra frente também, tá? E também a solubilidade. Solubilidade o que é, né? Solubilidade é quando você vai fazer uma mistura, não é isso? Uma solução, que eu mostrei pra vocês o que é. E aí você vai ter justamente você coloca o soluto, esse soluto ele vai se dissolver. Essa possibilidade de dissolver em um determinado solvente, você vai ter aí a solubilidade. Solubilidade é a capacidade de uma determinada substância ela se dissolver em outra, que vai ser justamente o solvente, tá bom? Para formar aí uma solução, que é o que vocês estão observando aqui. Ó, temos o soluto, ele vai entrar em contato com o solvente e a partir daqui ele se dissolve, gerando a solução. Isso daqui o que é que pode acontecer? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que se vocês pegarem aí para fazer uma limonada, pegarem o copo, colocarem o limão, né? Vocês vão ter que colocar o açúcar. Se vocês colocarem pouco açúcar e misturarem, vai dissolver total, né? Você não vai ter açúcar na parte de baixo do copo. Mas se você coloca muito açúcar, por mais que você misture essa solução, que acaba sendo uma solução, você vai ter depois de um tempo açúcar na parte de baixo do copo. Aquilo dali é quando você tem o líquido, o solvente, ele dissolveu o máximo de soluto que ele conseguiu. E aí acaba que tudo que ele não conseguiu dissolver, ele vai gerar aí um corpo de fundo, que é justamente aquele açúcar que fica assim embaixo, na parte de baixo do copo, tá bom? Então, nós temos também essa propriedade física aqui, tá? E é interessante que vocês saibam também que isso daqui, essa questão da solubilidade, ela acontece naquelas misturas homogêneas, tá bom? Que você só vai ter uma única fase. Na heterogênea, você não vai ter essa questão da solubilidade, porque uma substância não se dissolve na outra. Você vai ter a divisão logo de cara, tá bom? E aí nós temos também aqui, já partir, vamos começar, os tipos de separação que nós podemos realizar, seja em laboratório, seja também em locais que vocês vão observar e que vai ter, tá? Então, primeiro nós vamos ver a separação de mistura para misturas homogêneas, tá? Aquelas que só têm uma única fase. E aí, lembra que eu falei, ó, tem que ver o estado que elas estão. Se você tiver uma mistura onde uma das substâncias é um sólido, está no estado sólido, e uma está no estado líquido, você vai ter que usar destilação simples. Como é que essa destilação ela acontece? Se, por exemplo, você quiser separar a água do sal, tá? O que é que você vai fazer? Nós vamos colocar aqui um recipiente com a água e o sal e nós vamos colocar um aquecedor, uma chama. E aí o que é que vai acontecer? Esse recipiente aqui ele vai estar fechado. Por quê? Porque vai chegar a uma certa temperatura que a água que está no estado líquido, ela vai evaporar, que é como eu falei, os 100 graus Celsius. Ela evapora e esse gás ele tende a subir. Só que como está fechado aqui, ele vai seguir para uma outra direção, que é justamente aqui o condensador, que o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essa água que está no estado de vapor e vai transformar novamente em água no estado líquido. E, a partir daqui, nós vamos ter aqui ó, o líquido destilado que vai ser somente a água. Por que somente a água? Porque o sal que está misturado aqui junto com essa água, ele tem uma temperatura mais alta para ele partir para um estado gasoso, bem mais alta do que a água, tá bom? Então, quando acabar toda essa evaporação da água desse recipiente aqui, nós vamos ter a água somente, água pura, aqui no líquido destilado. E nós vamos ter somente a presença do sal sólido aqui nesse destilador aqui, né? Nesse recipiente que vai acabar
destilando aqui. Então, pessoal, observem. Aqui fica somente o que for sólido e vai passar pelo condensador aquele líquido que vai passar para o estado gasoso e vai voltar aí para o seu estado líquido de novo, tá bom? Então, a partir daí, nós conseguimos separar o sólido de um líquido. É interessante também observar aqui que um método que você tem de separar também o sólido do líquido é a cristalização fracionada. O que seria isso? Aqui eu quero, por exemplo, separar na verdade, mas a separação vai ser o quê? O líquido eu quero que ele saia e só deixe o sólido, assim como o outro, tá? Então o que é que eu faço? Eu vou pegar também aí, por exemplo, água com sal. E aí eu vou deixar cristalizar. Por quê? Cristalização é quando você vai ter a evaporação total do solvente, que é a água, e só vão ficar aí os cristais do sal. Isso vocês podem observar onde? Em locais que vocês vão ter a produção do sal de cozinha. Vocês vão observar que inicialmente você vai ter um local que é um pouquinho mais úmido, mas por conta da evaporação da água pelo sol, que o sol ele acaba causando, você vai ter aí a presença somente do sal depois, tá bom? Outro método de separação, nós vamos ter a destilação fracionada, que é quando eu quero separar líquido de líquido. Que exemplo eu vou dar para vocês? O petróleo. O petróleo, eu já comentei com vocês que ele está no estado líquido, mas a partir dele nós conseguimos retirar, nós conseguimos utilizar para a produção de várias coisas. Exemplos, resíduos, que é no caso o asfalto. Eu tenho óleo lubrificante, que é o óleo de carro. Tenho óleo combustível, né? Nós temos o querosene, a gasolina, até o momento que chega o gás, né? Que você vai ter também a utilização dele. Então, a partir do petróleo, nós conseguimos separar cada um desses daqui. E como é que acontece? Também tem que ter um local que vai fornecer o calor, ele vai esquentar o petróleo. E a cada temperatura, quando aumenta a temperatura, você vai conseguir retirar uma determinada coisa. Então, a uma determinada temperatura eu consigo retirar os resíduos, a uma outra temperatura eu consigo retirar o óleo lubrificante, a uma outra temperatura eu consigo ter o óleo combustível, em outra eu consigo ter o querosene, em outra a gasolina e por último, uma temperatura muito mais alta você vai conseguir aí retirar e obter o gás, tá bom? Então, isso daqui é um tipo de destilação fracionada, que é justamente uma separação de líquido e líquido, tá bom? Outro que nós vamos ter vai ser justamente quando nós quisermos aqui separar sólido de sólido, que é chamada de fusão fracionada. E aí, qual característica eu posso dar para vocês? O ferro, quando nós queremos obter o ferro puro, nós precisamos esquentar, tá? Até o ponto dele ficar no estado, porque o ferro, vocês sabem que ele é sólido, né? Para deixar ele puro, nós precisamos fornecer muito calor para que ele derreta e a partir daí nós conseguimos separar cada uma das coisas que nós queremos. Aquelas impurezas que o ferro tem, nós conseguimos eliminar e deixar o ferro puro. E aí é justamente também o que acontece com o enxofre e a areia. A areia, ele tem uma temperatura muito alta para você conseguir passar ele do estado sólido para o estado líquido, tá bom? Então, se eu quero separar o enxofre da areia, o que é que eu faço? Coloco em aquecimento. O enxofre, que ele passa do estado sólido para o estado líquido mais fácil, ele vai ficar, né, líquido, mas você vai ter a presença aqui da areia. Então, o que é que acontece? Você vai derramar esse enxofre, que vai estar no estado líquido, e tudo que estiver na parte de baixo, que vai ser justamente a areia, que não entrou no estado líquido, que não se transformou, ela vai ficar naquela parte de baixo do recipiente. Então, a partir daí, você também consegue separar substâncias a partir disso, ok? E aí nós temos também o tipo, quando nós queremos separar gás de gás. Como é que acontece? Vai ser justamente a liquefação fracionada. E aqui como é que eu vou observar, né? Primeiro tem nesse processo o que é que acontece? Eles estão no estado gasoso e o que é que você tem que fazer? A primeira coisa é resfriar muito para que esse gás ele se torne líquido, que é o que vocês estão observando aqui, ó.
ele está em estado líquido, mas essa fumacinha que sai aqui é justamente por conta da temperatura que é tão baixa para transformar esse gás em líquido, tá bom? E aí vai acontecer também como aconteceu aqui no caso do petróleo. Você vai ter depois a presença de uma temperatura e quanto mais essa temperatura ela aumenta, você vai conseguir retirar gases específicos, tá bom? Então, quanto mais em uma temperatura você consegue tirar, por exemplo, o oxigênio, em outra temperatura você consegue retirar o gás argônio. Então, tudo isso você consegue acabar fazendo. Primeiro, abaixando muito a temperatura para que esse gás ele se transforme em líquido. E depois, você vai aumentar a temperatura novamente para que em cada fase, em cada temperatura, você conseguir separar cada um desses gases, tá bom? Que é justamente a nossa ideia aqui de separação. E agora, tem o tipo de separação por misturas heterogêneas. Lembrando, misturas heterogêneas são aquelas que têm mais de uma fase, tá bom? E aí nós temos, quando queremos separar o sólido do líquido, nós temos alguns tipos diferentes, né, de fazer. Primeiro tem a sedimentação, depois tem a decantação e a sinfonação. Qual vai ser a diferença deles? Vamos lá. Se por algum acaso você estiver aí com água e terra, vamos dizer assim, você vai ter a mistura e quando você para por um determinado tempo, você vai ter essa terra, essa areia, ela depositando no fundo. Quando você tem esse processo de deposição assim, vai ser chamado justamente de sedimentação. Ele sedimenta, ele fica em um determinado local no fundo do recipiente. E aí você pode fazer por dois processos a separação. Primeiro por decantação, que você vai ter o quê? Você vai ter a deposição aqui, ó, e você, com a ajuda aqui, vai conseguir retirar a água e deixar aqui somente a terra ou a areia. E podemos também fazer o quê? A sinfonação, que você vai pegar o quê? Como se fosse uma espécie de mangueira, onde você vai pegar justamente, vai conseguir pegar toda a água que tem nesse recipiente, sem entrar em contato aqui com o que está embaixo, o que sedimentou, tá bom? Então, aqui são métodos diferentes de você conseguir separar o sólido do líquido. Temos também aqui, ó, a centrifugação. Centrifugação, aqui tem a centrífuga que eu coloquei até para vocês, que nós temos, eu tive acesso quando estava na faculdade, né, de trabalhar com centrífuga, mas vocês podem observar isso quando vão fazer exame de sangue. Para você conseguir fazer esse exame de sangue, os laboratórios, eles fazem essa centrifugação. Por quê? Primeiro, quando você tira sangue lá, você vê, né, que fica tudo vermelhinho no vidro, né? Mas vocês sabem que, como eu comentei com vocês, nós temos a parte vermelha do sangue, tá? Nós temos as plaquetas e temos também o plasma. E aí, por conta dessa centrifugação aqui, que é essa movimentação para que a parte mais pesada ela fique embaixo do recipiente, você vai ter também essa diferenciação aqui, ó, essa mudança de fases, tá bom? Essas fases diferentes. Então, centrifugação também é um jeito de você conseguir separar o sólido de um líquido, tá bom? O sólido, nesse caso, vão ser as hemácias, toda aquela parte vermelha, né? Das células vermelhas do nosso sangue. E aí, nós temos aqui outro tipo, sólido líquido, que é a filtração. Filtração, eu vou dar um exemplo para vocês do café, né? O café, vocês sabem que precisa coar quando você faz desse tipo aqui. E esse processo aqui de coar é justamente a filtração. Você tem os grãos de café aqui, juntamente com a água, e por um processo de filtração você vai ter aí esse filtrado que vai ser esse café maravilhoso, né, que vocês devem gostar de tomar. E aí nós temos também, agora, partindo já para líquido e líquido, se você quiser separar. Nós temos aí o funil de decantação. O que seria isso, né? Aqui tem a presença da água, que colocou um corantezinho azul, com o óleo. O que é que você consegue fazer? Como é que você vai conseguir separar? Aqui embaixo você tem como se fosse uma válvula que você consegue abrir para que esse líquido azul aqui, que é a água, ela saia até o momento que fique somente essa região aqui do óleo, tá? Então, tudo que sair aqui vai ser água e vai cair aqui no recipiente que você colocar aí embaixo. E tudo que ficar aqui retido, quando passar toda essa parte aqui, vai ser justamente o óleo
que vai ser uma outra fase de uma determinada mistura heterogênea, tá bom? E aí nós temos também aqui, se quisermos separar sólido de sólido. Primeira coisa que nós vamos observar é por atração magnética. Se você tiver, por exemplo, areia misturada com ferro, se você colocar um ímã em determinado local, você vai observar que por atração magnética, você vai ter aí a proximidade do ferro e toda a areia que não tem contato, que não tem atração por esse ímã aqui, ele vai ficar fora. Então, você consegue fazer uma separação aí de sólido com sólido através da atração magnética. Temos também aqui, ó, a catação, tamização, ventilação e levigação. Qual vai ser a diferença deles? Vamos lá. Catação, o próprio nome está dizendo, é o ato de você catar. E aí, quer que eu possa dar de exemplo para vocês? A mãe de vocês consegue, ela cata assim o feijão, coloca na mesa e vai pegando aqueles que estão bons para cozinhar e aqueles que estão ruins, ela pega e tira. Isso é o ato de catar, tá bom? Então, é um método de você separar substâncias sólidas. No caso da tamização, nós vamos ter um outro exemplo aí, a peneiração, tá bom? Você vai ter essa possibilidade de quê? De deixar passar tudo que é fininho, né, no caso da farinha, e aquelas partes que são mais grossas, que tem umas partes maiores, você vai conseguir reter aqui nessa peneira. Temos também a ventilação, que você vai ter a presença de uma peneira também. Mas qual vai ser a diferença? É quando você joga, tudo que for leve, que for de impureza, ela vai ser levada pelo vento. Por isso que é chamada de ventilação. E por último, nós temos a levigação, que nós temos aqui, ó, o ato de peneirar, vamos dizer assim também, mas nós vamos ter a presença da água. E a partir dessa água, nós vamos conseguir eliminar toda a impureza e deixar o que nos interessa, que isso é muito utilizado pelas pessoas que estão atrás de ouro, tá? Então, o ouro, ele não é levado pela água, ele fica retido justamente nessa estrutura aqui, que é feita, que foi especificada, né, para fazer essa separação aqui, tá bom? E aí nós temos o sólido aqui, também, que é no caso a dissolução fracionada. O que seria isso? Eu tenho, por exemplo, a areia e a açúcar juntas, e para conseguir separar eles dois, o que é que eu faço? Eu coloco água dentro e o açúcar que está aqui no meio, eu consigo diluir, dissolver em uma determinada parte, que é justamente a água, e depois de um determinado tempo, você vai perceber, ó, que a água com o açúcar ela vai estar misturada e o que estiver no fundo do copo vai ser justamente a areia. Então, eu consegui dissolver uma determinada parte da substância, da mistura, e consegui separar. Só que a água está misturada com açúcar e a areia está aqui no fundo do recipiente, tá bom? E temos também a flotação, que é o quê? Aquele ato de você separar, por exemplo, serragem de areia. Como é que você faz? Você acrescenta água e aí o que é que acontece? A areia, por ela ser mais grossa, mais pesada, ela desce para o fundo do recipiente e a serragem, que é aquela parte da madeira mais fina, mais leve, ela flutua na água. Então, a partir daqui, você consegue, ó, flotação é justamente por conta disso. Você vai ter a flutuação aqui de uma determinada parte dessa mistura e a partir disso você consegue separar, tá bom? A aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida podem falar comigo no WhatsApp. Beijo!